Seria tentar resumir aqui, é um pouco mais confuso, mas dá certo. No comparo de facetas, deixa eu explicar. Vocês moldam o paciente, certo? Vocês moldam o texto do paciente e fazem o modelo. Pode falar, auxiliadora. Edson, deixa eu te dizer. Então, quer dizer que a técnica de matriz de silicone ou alginato, ela também pega resina bisacrílica? Não seria só a resina acrílica e... explica só mais um pouquinho essa aí, por favor, que eu me confundi. Essa parte da matriz de silicone ou alginato, normalmente vocês fazem com a bisacrílica, pelo que eu sei. É muito semelhante à técnica do mocap. Eu vou explicar agora. Que vocês basicamente fazem como se fosse um produto, no caso, vocês fazem com a resina acrílica, tá bom? É muito parecido com a matriz de silicone ou alginato. Eu dei um exemplo, mas aquele exemplo que eu dei é mais voltado para o mocap, mas também funciona para a matriz de silicone, porque o método é parecido. A técnica do mocap, você faz a mesma coisa, você fez do seu paciente. Deu para entender um pouquinho? Eu vou explicar um pouquinho que vai ser melhor. Por exemplo, na técnica do silicone, que eu já expliquei, você vai fazer aquela moldagem, né, e depois você vai utilizar ela como modelo, certo? A técnica do mocap é um pouco diferente. Eu vou explicar aqui, depois se tiver dúvida, você pede que eu explico melhor, tá bom? Quando for a técnica do mocap, você vai usar o dente natural como base. Na técnica do alginato, você vai usar aquele dente, aquela moldagem que você fez, né? O dente natural como base. A técnica do mocap é um pouco diferente. Você vai moldar aquele paciente. Depois de moldar o paciente, você vai vazar o gesso. Aí, beleza, você vazou o gesso, você tem aquele modelo de gesso do paciente, não é? Aquela arcada dele do paciente de gesso. O que você vai fazer? Pega cera e vai desenhando o dente da forma que você quer, certo? Você desenha o dente da forma que você quer e depois de ficar com o desenho, com a anatomia que você acha melhor, você vai moldar aquele mocap, no caso aquele gesso, tá bom? E depois você vai colocar a silicona, a bisacrílica e colocar na boca do paciente. Tu entendeu que a diferença da matriz de silicone ou alginato da técnica do mocap é porque a do mocap tem um passo a mais? Enquanto a do silicone, você vai utilizar o dente do paciente natural como molde, a do mocap você vai utilizar o molde do dente do paciente natural, mas você vai fazer modificações com a cera. Aí, depois de fazer a modificação com a cera, você vai lá, molda aquele gesso com as modificações e depois coloca na boca do paciente. Por exemplo, o fechamento de diastema, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas tem como você fazer a mão livre e tem como você fazer com essa técnica, entendeu? Aí, no caso, por exemplo, se você fazer, é parecido, né? No caso, como se fosse um test drive. Eu não sei se o Brigido falou, né? Mas às vezes a gente faz o test drive e o paciente vê como é que ele se sente. Esse test drive é feito com a técnica do mocap. Você vai lá, molda o paciente, desenha o dente como você quer que fique, né? Aí depois você vai lá, molda aquele desenho. Aí depois você coloca a resina bisacrílica no desenho e coloca na boca do paciente. Aí o paciente vai ficar com uma provisório de como ele espera que seja. Aí depois de um tempo ele volta no seu consultório e fala assim: eu não gostei, eu quero um pouco mais claro, eu quero um pouco mais escuro, eu quero com o meu canino um pouco mais pontudo, um pouco menos pontudo. Aí como você não fez, aquela moldagem, é só você tirar, moldar de novo e refazer o desenho da forma que o paciente quer, entendeu? É mais maleável. A técnica da matriz de silicone ou alginato, da técnica do mocap, é porque tem um passo a mais. Depois eu posso tentar organizar uma coisa mais prática, para vocês entenderem. Eu posso pedir para o pessoal lá fazer também uma separação de cada cálculo, para vocês terem uma noção melhor de como é que funciona. Mas a da matriz de silicone é como se fosse a base da técnica do mocap, tá bom? Ficou um pouco confuso, não ficou? É porque eu, inclusive, vou colocar depois algumas imagens aqui para poder ensinar, né? Mas qualquer coisa que for uma coisa mais emergencial, eu peço para eles tentarem fazer uma mental, um desenho assim, melhor para facilitar, né? Ficou uma dúvida, gente? É um pouco confuso essa parte de confecções de moldagem, mas é porque é muito parecida com silicone alginato e pro mocap. Mas dá para poder entender, deu para entender um pouquinho? Eu entendi. É só essa parte aí mesmo que eu achei que nessa da técnica de matriz de silicone ou alginato não tinha a bisacrílica, entendeu?
eu pensei que fosse, né, faz a moldagem inicial com alginato, né, aí prepara, né, protético, aí depois insere a resina acrílica, entendeu? Aí leva na boca do paciente, né, isso na técnica de matriz silicone alginato. Aí faz a cimentação provisória, eu achei que fosse assim. Assim, pelo que eu sei, você pode usar acrílica ou bisacrílica. Mas eu vou conferir um pouquinho melhor e depois eu te explico, tá bom? Me manda uma mensagem no WhatsApp pedindo essa explicação, senão eu esqueço, tá bom? Aí depois eu procuro melhor e explico pra vocês. Mas pelo que eu sei, pode utilizar as duas. Só que uma é mais adaptada, né? Ela é mais barata, e a outra é um pouco mais cara, que é a bisacrílica, certo? Pessoal, a técnica do dente de estoque, vocês já sabem, né? Vocês fizeram lá na clínica, lá no laboratório, então vocês têm uma noção de como é que funciona. É basicamente pega o modelo, né? Coloca no dente do paciente, vai desgastando, coloca no dente do paciente, desgasta um pouquinho, até adaptar. Quando ela ficar adaptada, vocês colocam uma resina por cima, a resina acrílica, né? E pronto, realiza os finais, né? Acabamento, polimento e pronto. Tá bom? Com relação à técnica da escultura ou à técnica da bolinha, é a mesma coisa. Vocês fizeram no laboratório. Então, vocês têm como funciona. Basicamente, o Brilho, inclusive, colocou uma questão dessas na minha prova, né? Eu não sei se ele vai colocar na de vocês. Tem uma questão dizendo assim, você está num posto de saúde, não tem nada além da resina acrílica. O que você vai fazer? Era literalmente a técnica da bolinha. Porque a técnica da bolinha é a mais barata, por assim dizer. Porque ela literalmente é só resina acrílica. Se você somente tiver resina acrílica no seu consultório, vai ser a técnica da bolinha. É basicamente isso a questão. A questão ele fez questão de dizer que você só tinha literalmente a resina acrílica e perguntou qual técnica você iria fazer. Aí seria a da bolinha, certo? Que você faz uma bolinha com a resina, coloca por cima do preparo e vai dando aquela anatomia com as espátulas de prótese, né? Pode ser da 3S, Alecron, tá bom? Aí vocês vão esculpindo o dente com a resina acrílica. Não é tão estético, por isso que eles recomendam que você utilize dentes posteriores, tá? Se vocês forem fazer. Mas caso você só tenha a resina acrílica, você vai fazer a técnica da bolinha, tá bom? Essa técnica da casca de ovo é como se fosse, no caso, uma casca de resina acrílica, né? Dentro da casquinha. Eu não lembro direito como é que é essa explicação daqui, mas depois eu posso procurar um pouquinho mais de fotos. Eu vou inclusive separar aqui, poder separar aqui no meu grupo de anotações. Aí eu pego um pouco melhor dessa explicação e tento colocar com fotos, tá? Um momentinho. Você deve procurar antes de 45 anos de idade e também se tiver história de câncer na família. Prontinho, eu coloquei aqui, depois eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. É porque essa da casca do ovo, a minha explicação não é a melhor explicação possível, porque fica muito confusa. Eu já tentei explicar, inclusive, para minha amiga, ficou pior do que se eu tivesse só da foto. Aí depois eu tenho que pegar alguma foto, mostrar para vocês e explicar por áudio, detalhando a função de cada uma, tá bom? Como hoje é sábado, então ainda tenho bastante tempo para poder fazer isso. Então podem ficar tranquilos que eu vou ajustar, tá bom? Pessoal, os provisórios indiretos é feita no laboratório, tá bom? O dentista pode escolher se vai fazer direto ou indireto, mas normalmente o direto é para baixo custo. Ele é um pouco, às vezes ele costuma ser um pouco menos estético, mas ele é muito mais barato comparado com o direto. E também o método indireto, ele costuma ser muito demorado. Então o método direto costuma ser um pouco mais rápido e acessível, tá bom? Aí no caso, né? Esse daqui, no caso, o paciente chega para a necessidade do provisório anterior, né? Um dente anterior. Mas o dentista não tem dente de estoque. Aí, no caso, como eu falei para vocês, o paciente tem que fazer a técnica da bolinha. Porque, assim, a técnica que você vai utilizar, como está até escrito aqui, a técnica que você vai utilizar vai ser a técnica que você tem no atendimento disponível. A técnica direta costuma ser usada, costuma nem ser muito usada, na verdade, né? Porque a técnica direta você tem que mandar para o laboratório. Até eles te enviarem outro, é meio desperdício. Eu, por mim, eu só utilizaria direta, tá? Mas aí, com relação a qual utilizar, vai ser o que você tiver disponível no seu consultório.
A de estoque costuma ser a mais utilizada nessas partes, né? Mas, por exemplo, se for um dente posterior, você pode fazer a técnica da bolinha. Não é tão estético assim e dá um pouco mais de trabalho, mas você pode utilizar. Agora, se o paciente tem que fazer uma restauração, uma provisória, né? E você tem aquela anatomia do dente, por que vocês não fazem a de matriz de silicone alginado, entendeu? Ou então vocês querem fazer um provisório, mas querem modificar a anatomia do dente? Faz a boca rápido. Vocês têm esse controle. Então, depende do que tiver disponível, do que tiver à sua disposição, tá? Pessoal, eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Porque esse aqui é só um. Eu vou para o próximo. Alguém tem alguma dúvida? Quando eu falo em atos de vida ocidentais, eu falo em fast foods, eu falo em pessoas sedentárias, eu falo em comer muita carne vermelha. Então, eu vou continuar então, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Próximo parcial fixar V2, tá? Esse aqui é o conteúdo que normalmente a gente teve no semestre passado. Mas eu não sei como é que vai ficar com relação aos novos conteúdos, né? Então, quando eu chegar na parte que vocês não estudaram, vocês me avisam que eu paro, tá bom? Mas podem relaxar que eu vou mandar o slide para vocês no Google, no WhatsApp, certo? Gente, núcleos intrarradiculares. Normalmente a gente indica esses núcleos quando o paciente ou ele já tem uma endo, certo? Ou aqueles pacientes que você vai fazer uma prótese fixa, certo? Só que aí você tem que desgastar tanto que acaba chegando, por exemplo, na polpa. Tem casos desses em que você tem que desfazer tudo, né, e fazer a endo, para depois fazer o núcleo intrarradicular. Normalmente a gente utiliza o núcleo intrarradicular quando tem o envolvimento pulpar, né, como eu falei, porque esse envolvimento pulpar vai ter que fazer a endo, certo? Aí você vai ter que fazer a endo, e se você vai fazer a endo, você não pode colocar só a resina por cima, na maioria das vezes. Porque assim, a diferença entre você fazer a endo e colocar a resina, para você fazer a endo, colocar o pino, depois colocar a coroa, é bem estreita. Tem casos em que você consegue fazer a endo e colocar a resina por cima, como se fosse uma endo que não teve tanta destruição coronária. Mas se for uma coroa que teve uma destruição coronária muito grande, e você inclusive teve que fazer a endo, você já faz logo o preparo e já coloca o núcleo, entendeu? As indicações são fraturas de coroa com envolvimento pulpar. Por quê? Normalmente, fratura de coroa, para poder chegar na polpa, tem que ser uma perda muito grande. Se fosse só uma trincazinha, você não ia chegar na polpa. Então, vocês envolvem, a gente costuma falar que é quando tem muito desgaste nessa região. Já também a gente recomenda, quando a gente faça os núcleos intrarradiculares com extensa destruição coronária e que já foram tratados endodonticamente, como eu falei anteriormente, certo? A função do pino, normalmente, é para poder reter a coroa protética, que vai ser colocada no dente. A coroa, ela precisa de algum apoio. E se esse apoio for uma resina, for alguma coisa assim, que não tenha um alicerce muito bom, ele pode acabar fraturando, certo? Por isso que a gente coloca esse pino intrarradicular, que apesar de às vezes ele danificar um pouco a integridade do dente, reduzir a integridade dele, a resistência dele a fraturas, por ele ter feito uma endo, certo? Normalmente esse pino dá uma resistência, certo? Para não ter que ficar fazendo restaurações. Tem casos em que o paciente, por exemplo, ele fez uma endo, certo? O paciente fez a endo e fez uma restauração. Só que a restauração vive caindo, vive quebrando, nunca dá certo. Aí o que as pessoas normalmente fazem? Se for um dente com endo, a pessoa faz o acesso e já coloca o pino, para poder ter aquele pilar normalmente de fibra de vidro, né? Aquele pilar segurando e coloca a resina ao redor, de forma que a anatomia do dente tenha menos chance de cair, né? Aquela restauração, por conta desse retentor que fica, tá? Isso daqui é um pingente, tá, gente? Tem os núcleos pré-fabricados, como eu falei. Normalmente o que a gente mais utiliza é o pino de fibra de vidro, que ele é estético e tem uma boa resistência. E também é um pouco mais viável economicamente, tá bom?
As indicações dos pinos de fibra de vidro é quando tem pouca destruição coronária, raízes com canais divergentes, ou seja, os canais eles não são tão... eles são curvados, tá bom? E dentes com elemento redentor único, dentes com apenas um conduto. Ou seja, dentes anteriores, normalmente a gente tem um conduto só, aí facilita, porque normalmente você coloca somente um pino de fibra de vidro, certo? E como ele é um pouco... O pino de fibra de vidro é um pouco mais estético comparado com o núcleo metálico, normalmente costumam utilizar um pouco mais, né, nesses casos, tá bom? Gente, eu posso estar travando um pouquinho, tá? Eu tô com o raciocínio meio travado, mas é porque, assim, eu sou monitora fixa, né? Mas eu tô fazendo o 9º semestre. E eu percebi que muitas coisas que a gente aprende aqui no laboratório é um pouco diferente da clínica. Mas lá na clínica, no caso, né, se for essa dúvida de vocês, a gente utiliza quase sempre o pino de fibra de vidro, porque como ele é um pouco menos rígido, tem menos chance de fraturar o dente. Porque, por exemplo, eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Então eu vou explicar um pouco melhor depois. Acho melhor, senão vai gerar mais confusão do que já tá. Tem 4 princípios gerais, que é direção, forma, profundidade e diâmetro, certo? A direção é a direção em que o preparo vai ser feito, tá bom? No caso, em dentes, quando eles têm a anatomia muito curvada, é um pouco difícil de você dar uma anatomia direta, reta. Porque, por exemplo, o pino de fibra de vidro ele é muito reto, certo? Ele não é curvado. Então, se vocês forem fazer o preparo, vocês têm que fazer o preparo com cuidado para não perfurar o dente, certo? Esses casos daqui são os princípios para você fazer o preparo com a endo, tá? Normalmente o paciente já chega com a endo, aí você vai preparar aquele conduto para você conseguir colocar o pino de fibra de vidro ou núcleo metálico, tá bom? Um dos princípios é a direção, que é literalmente a direção em que você está indo com a broca. Você tem que ver pela radiografia a anatomia da raiz. Porque se for, por exemplo, um preparo um pouco mais reto, como esse premolar, ele é mais fácil, porque você faz o preparo reto, sem preocupação. Mas como é o molar é um pouco mais difícil, porque ele tem a anatomia um pouco mais curvada. Nesse caso, se a gente fosse colocar um pilar, né, em algum desses dentes aqui, seria provavelmente nesse dente daqui, ó, porque ele é mais reto, então tem menos chances de dar algum problema nesse quesito, tá bom? A direção seria, no caso, a angulação do dente. Pessoal, alguém sabe me dizer qual broca a gente vai utilizar no preparo do conduto? Ele falou de 3, né? A largo, a peso e a Gates. Alguém sabe me dizer qual é a que vocês utilizariam no preparo? É a largo, né? A largo. Exatamente. Assim, o certo é a largo, tá? Tem professores da prótese que eles utilizam as Gates, tá? Eles foram ensinados a utilizar Gates. Mas o que a bibliografia atual recomenda é utilizar a broca largo, certo? Talvez na clínica vocês encontrem professores que utilizem Gates, certo? Mas nos livros o correto é a largo, tá bom? Porque ela, literalmente o nome dela já diz o que ela foi, o significado dela, tá bom? Porque ela é larga, ela tem a função de alargar. Enquanto a pontativa da largo ela é um pouco mais achatada, comparada com a Gates, né? Isso aqui faz com que ela tenha o potencial de perfurar o dente muito reduzido, tá bom? Além de alargar no tamanho ideal. Para vocês verem de noção, o ideal normalmente do conduto é a broca 4, a largo 4, essa daqui, certo? Olha a espessura dessa broca, a pontativa dela, a espessura dessa pontativa. Quando vocês forem colocar em alguma Gates, coisa do tipo, a Gates pode até ter o mesmo tamanho de pontativa, mas a chance de perfurar é muito maior. Aqui, no caso, a 4, essa daqui, ó, da Gates, o diâmetro da ponta dela é um pouco menor do que a 4 da largo, certo? Pessoal, a forma. Vocês têm que seguir o formato ideal, ele tem que seguir o conduto, tá bom? Vocês têm que, literalmente, seguir a anatomia radicular. Quando vocês utilizam a largo, tem menos chance de fazer algum movimento errado, né? E perfurar o dente. Mas a parte da forma, nesse quesito daqui, é desgastar o cone de glutepecha. Vocês têm que evitar
desgastar a parte da dentina, aquela parede de dentina ao redor do dente. Porque quanto mais dentina desgastada, mais frágil fica a raiz, tá bom? Então, sigam o cone de gutta-percha. Veja na radiografia qual a direção do cone e siga esse cone, certo? Aqui no caso, para vocês terem noção, essa parte daqui ó, do conduto, né? A parte vermelha foi a parte preparada, enquanto a parte verde é o resto de cone que ainda fica naquele conduto. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas tem que ter uma quantidade mínima dessa parte daqui de conduto. Vocês devem ter escutado falar. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente para quem ainda não tem entendido, tá bom? A profundidade. Pessoal, a profundidade mínima. Todo preparo de fixa tem a profundidade mínima para você realizar, tá bom? Então, no caso, a profundidade mínima tem que ser 2/3 da raiz. Quanto maior, né, a parte do núcleo, que é essa parte em vermelho, maior a retenção. Ou seja, se o núcleo fosse bem aqui nesse tamanhozinho, bem pequenininho, a coroa ia ficar saindo toda hora. Então, quanto maior a região inserida de núcleo, que é essa parte em vermelha, maior a retenção. Só que vocês têm que ter cuidado para poder não pegar muita parte do núcleo. Porque o dente é como se fosse uma pirâmide. Quanto mais perto do ápice, mais frágil ele fica, porque tem menos dentina, certo? Aí, nesse caso, quanto mais profundo, mais frágil aquele remanescente vai ficando. É maior a chance de fraturar aquele dente. Além de que tem que ter um tamanho mínimo de 3 a 5 milímetros de cone de gutta-percha para poder manter o selamento apical daquele dente. Tá bom? A profundidade é um dos critérios mais importantes na parte do preparo de núcleo, no caso, preparo de pinos intrarradiculares, tá bom? No caso, a região em vermelho, normalmente, né, o ideal é que contenha no mínimo 2/3 da raiz, para poder ter aquela resistência e para poder ela não ficar saindo, certo? Enquanto a parte em verde tem que conter de 3 a 5 milímetros de cone de gutta-percha, para poder manter aquele selamento apical. Pessoal, o diâmetro, certo? O diâmetro é literalmente a espessura daquele preparo que você vai realizar, certo? Normalmente, se eu não me engano, a espessura ideal é a espessura da broca 4, da largo 4, certo? Aquela que eu falei para vocês, bem aqui, ó, a largo 4, essa daqui, tá vendo? A espessura ideal é a dela, porque parece que ela tem a anatomia mais próxima do conduto, tá bom? O diâmetro, como eu falei, né? Vocês têm que desgastar o mínimo possível. E quanto mais perto da raiz, mais perto, no caso, do ápice da raiz, menos dentina tem. Fazendo com que, se você fizesse esse preparo bem aqui, ó, de verde, né? Colocasse ele bem aqui, ó, ele ia destruir muita parte de dentina e poderia apoiar uma fratura bem nessa região aqui, ó, por conta desse desgaste excessivo. Então, vocês têm que desgastar com cuidado, mantendo o selamento apical e utilizando as brocas adequadas. E também não ficar passando a broca ao redor. Você passa a broca só no sentido apical, se possível, tá bom? Aqui, você tem que manter em torno de 1/3 da espessura da raiz, certo? Aqui, no caso, né, seria 1/3, 1/3, 1/3, certo? Essa parte azul seria 1/3, a parte em verde seria 1/3 e teria outra parte em azul de 1/3, tá bom? O desgaste deve ser de aproximadamente 1/3 da espessura daquela raiz. Já a espessura da raiz, o recomendado é que seja de 1,5 milímetros ao longo de todo o dente. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa parte em azul tem que ser em torno de 1,5 milímetros, tá bom? Quanto mais você desgasta, mais a chance de fraturar aquela região. Já essa parte verde, eles recomendam que seja no mínimo, que ele seja maior do que 1,2 milímetros. No caso, tem que ter o tamanho de 1,3 milímetros, tá bom? Porque senão, o que vai quebrar não vai ser o dente. O que vai quebrar não vai ser o dente, mas vai ser o próprio pino intrarradicular. Se o pino for muito fino, ou seja, se ele for igual ou menor a 1,2 milímetros, a chance dele partir ao meio é maior. E se ele partir ao meio, vocês concordam comigo que se ele partir bem aqui ó, ao meio, a chance de ficar um pedaço do pino intrarradicular é muito alta, tá? Então, o pino, ele tem que ter uma espessura, ele tem que ter um diâmetro específico, o pino ele tem que ter um diâmetro mínimo aceitável e a espessura da raiz também tem,
certo? A chamada está perto de acabar, então eu vou continuar por mais de 10 minutinhos, aí depois eu abro outra sala, tá bom? Vamos lá. Pessoal, com relação, ali eu falei dos mínimos, né? Mas com relação às características ideais. Todo preparo de prótese fixa tem que ter um tamanho mínimo em cada região, tá bom? Como eu falei, o comprimento, quanto mais profundo, mais retentivo, tá? O pelo tem que acompanhar, né? No caso, tem que ocupar 2/3 do comprimento da raiz e, no mínimo, 1/2 da implantação óssea. O que isso quer dizer? Se eu fosse colocar o pino bem aqui, ó, nessa região daqui, ó, estão vendo? Vocês concordam comigo que se eu colocasse o pino... Vocês estão vendo meu mouse? Estão vendo meu mouse, né? Por favor, me digam que estão vendo meu mouse. Porque senão eu estou usando a mouse aqui como de trouxa. Então, né? Ótimo. Se eu colocasse o pino daqui, do ápice da coroa, né? Até essa região aqui, ó. Vocês concordam comigo que o pino não vai ter nada de implantação óssea? O pino ele tem que estar implantado tanto na região do dente quanto do osso. Nesse dente daqui, ó, por exemplo, se eu fosse colocar um pino bem aqui, ó, nessa região, aqui nessa raiz desse molar, o pino ia vir daqui até aqui, certo? E nessa região daqui, ó, ele ia ter uma região de implantação óssea. O pino tem que ter, no mínimo, metade dele dentro do osso, tá bom? Aqui, ó, não seria indicativo de prótese fixa. Porque se eu fizer uma prótese fixa aqui e colocar um pino, essa região daqui, ó, vai ficar muito fragilizada. E não tem nada segurando ela. Não tem osso segurando ao redor. Ou seja, qualquer batidinha já está fragilizado, já fez zendo. Qualquer batidinha, o dente quebra, certo? Essa implantação óssea é porque o osso ele segura o dente e absorve o impacto, fazendo com que a chance dele fraturar seja reduzida, tá? Então o dente, o pino, né? Ele tem que ter 2/3 de comprimento da raiz. Se essa raiz aqui, ó, tiver, por exemplo, vamos dizer essa daqui, né? Se essa raiz daqui, ela tiver, por exemplo, 15 milímetros, o tamanho que a gente tem que utilizar, no mínimo, é de 10, certo? Aí, no caso, utiliza 10, né? Por exemplo, aqui, né? Utilizou 10. Aí fica 10 de pino e 5 de selamento apical, tá bom? Vocês podem até aumentar um pouquinho o selamento apical, diminuir um pouquinho o selamento apical. Mas é isso. São 59, viu? Se prepare. Enfim. Essa região é basicamente isso com relação às características ideais de um pino, tá bom? Com relação ao comprimento e à implantação óssea. Lembrando que o tamanho do pino dentro do conduto tem que ser maior do que a altura da coroa. Como eu falei, deixa eu mostrar aqui. Se essa coroa daqui ela for maior do que o tamanho do pino, você pode fazer com que o pino ele tenha pouca retenção e acabe saindo a qualquer momento, certo? Então, por isso que a gente tem que desgastar bastante essa parte da raiz, mas desgastar com cuidado, tanto para não perfurar, quanto para não fragilizar aquele dente, certo? Pessoal, tem também com relação à conicidade. A conicidade é a capacidade, né, daquele conduto do preparo por si só, né, de não ficar pontudo. Lembra que eu fico falando, pessoal, por exemplo, o preparo lá que vocês fazem na coroa, né? Aquele preparo, eu não fico falando, pessoal, tirar as pontas ativas, coloca o dedo aqui e sente. Vocês estão sentindo a pontinha? Pois é, porque a ponta ativa pode fazer com que aconteça alguma quebra naquela região e pode fragilizar de modo que frature, tá bom? Aqui na conicidade que eu estou explicando aqui, é porque se você, por exemplo, colocar uma pressão apical no sentido do longo eixo do dente, na direção da base do dente, vocês concordam comigo que a pressão vai ser maior nessas pontas? A chance de fragilizar vai ser maior, certo? Já aqui, ó, como ela tem essa curva daqui, a pressão naquela região ela é reduzida. Ela vai ser espalhada ao longo do preparo, tá bom? Ou seja, a conicidade é importante, porque se ela for quadrada, a chance de ter lugares com maior pressão e algumas com menores pressões é muito mais alta. De modo que essas pontas aqui, ó, por exemplo, como ela não tem conicidade, né? Aqui é um quadrado, né, por exemplo. Aqui teria muita pressão
E a chance de ter uma fratura nessa região aqui, ó, é muito alta, certo? Então tem que ter uma conicidade de modo que a força oclusal seja dispersa ao longo do preparo, tá? A espessura, como eu falei para vocês, né? Tem que ter um tamanho mínimo. O pino tem que ter um tamanho maior do que 1,2, tá bom? No caso, de 1,3 para cima. E a espessura da raiz, que é essa partinha azul, tem que ser de 1,5 milímetros, tá bom? Quanto mais fino, maior a chance de fraturar. Isso serve tanto para a raiz, né? Porque quanto mais fina a raiz for, quanto mais fina essa região azul for, maior a chance dela fraturar, como também do pino. Quanto menor o tamanho, a espessura do pino, né? Maior a chance deles partir dentro da boca do paciente. Vamos lá, pessoal. Vamos dizer que o paciente chegou no consultório com o elemento dentário, né? Com um canal que precisa fazer uma prótese fixa, tá bom? Primeira coisa, você vai avaliar se aquele dente precisa realmente de uma prótese fixa. Quais são os critérios? Se tiver muita destruição coronária, você faz uma prótese fixa. Você faz um pino, tá bom? Se tiver pouca destruição coronária, faz uma restauração, entendeu? Depende muito do exame clínico, tá bom? Vamos dizer que o paciente era um paciente elegível para poder fazer a prótese fixa. Era um paciente de prótese fixa. O que a gente faria? Bateria o raio-x daquela região com o mínimo de distorção possível, tá bom? Para poder ter uma noção geral do tamanho do dente do paciente. Terceiro passo, remoção do elemento obturador e preparo. Como? Vocês vão abrir aquele dente, né, de novo, vocês vão chegar na parte do cone de gutta-percha, vocês vão pegar a broca largo, vocês vão medir o tamanho do dente também, pega ali a avaliação radiográfica, vê o tamanho. Vamos dizer que o dente deu 15 milímetros, tá bom? Então vocês vão pegar o conduto, né, em si, não é o dente, é o conduto, tá? Deu 15 milímetros. Vocês vão pegar aqueles 15 milímetros, pegar 2/3 para manter o comprimento do pino, e os outros 1/3 daquele conduto vai ser para a gutta-percha, tá bom? Então vamos lá, né? Deu 15 milímetros, eu vou desgastar com a broca largo. Eu pego a broca largo, coloco na minha régua, deu lá 10 milímetros. Aí eu coloco o stop na minha broca largo e vou desgastando até 10 milímetros, até chegar no stop. Quando chegar no stop, acusando que eu desgastei 10 milímetros, isso quer dizer que vai sobrar 5 milímetros, tá bom? Ou seja, eu vou desgastar 10 milímetros até aqui, ó. Parou o stop, desgastei 10 milímetros. Sobrou essa parte daqui de cima, que vai ser o selamento apical, que vai ser os 5 milímetros, tá bom? Depois de realizar o preparo, vocês colocaram o preparo, desgastaram com a broca larga, fizeram tudo certinho. Bate uma radiografia. Vê se ficou no tamanho ideal. Vê se você não desgastou, você desgastou pouco. Vê se desgastou na angulação certa. Vê tudo direitinho. Verificou o preparo. Removeu o elemento direitinho. Você analisou que você fez o preparo direitinho. Você vai pegar um condensador da endo, né, a parte da endodontia. Pega o condensador, condensa o cone de gutta-percha lá embaixo e depois pode fazer a moldagem do seu pingente. Ou então você já pode começar a fazer o pino de fibra de vidro, tá bom? Lembrando, pessoal, vai dar o tempo aqui vai fechar em 6 minutos, tá bom? Eu vou parar por aqui e vou abrir uma nova sala, tá bom? Aí, quando a gente retornar, quem tiver dúvidas pode mandar mensagem. Bom, vou fechar aqui.